agora 15 horas e 7 minutos, tivemos aí o encerramento das Olimpíadas e aquela questão toda, né, polêmica que envolveu aí a questão das medalhas, de taxações, enfim. Agora vamos conversar aqui com Ranieri Genari, advogado especialista em direito tributário pelo IBET, membro da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil de Ribeirão Preto e consultor tributário também na Invoinc. Primeiramente, Ranieri, seja bem-vindo aqui à CBN, satisfação conversar contigo, uma excelente tarde. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, é uma alegria falar com vocês. E nós tivemos aí aquela polêmica, né, de taxação. Olha, os atletas olímpicos têm que pagar aí uma taxa para trazerem aí as suas medalhas, enfim. Como é que funcionava esse cenário, Ranieri? Já vinha de longa data esse cenário, doutor? Ou foi um cenário que foi desenhado nos últimos tempos? Como é que se desenhou aí toda essa questão, essa polêmica envolvendo aí as medalhas olímpicas? Eu acho assim, né, o combustível, né, para toda polêmica, né, ele depende muito do governo de situação ou de oposição, né, e geralmente ligado a um evento, que no caso as Olimpíadas, aí a gente não precisa nem citar a magnitude que esse evento tem, né, então assim, é uma polêmica, mas assim, não é verdade a gente dizer que essa tributação ela é nova, né, independente de ser desse ou daquele governo, ela é uma tributação de imposto de renda, que ela remonta aí a próximo dos anos 90, ali meados de 92, no máximo que teve algumas alterações. Então essa tributação ela já vinha ocorrendo, nas Olimpíadas de Tóquio 2020 teve essa tributação também, né? É que nunca havia se pensado nesse sentido, né? Porque tributo, né? Ele também, em alguma medida, ele precisa obedecer princípios de justiça, né? Até por conta disso que a gente sempre busca olhar, né, se principiologicamente falando, as pessoas menos vulneráveis estão pagando mais ou menos tributo do que aquelas que têm mais condição, por um princípio aí de equivalência, né, de isonomia. Então, assim, muito embora o tributo, ele é tributo e ele tem que tributar a todos. Esse é o sentido. Perfeito, doutor. Agora, a gente fala, né, da premiação sobre medalhas, doutor Ranieri, mas a verdade é sobre o valor da premiação, né, que essas medalhas destinam aí aos atletas, né, porque há aí um valor pago aí pelo Comitê Olímpico Brasileiro para os atletas premiados nas Olimpíadas, né? Isso, exatamente, né? Houve-se muita confusão nesse período, né? Que haveria uma tributação sobre as medalhas, a Receita Federal veio a público dizer que enquanto mercadoria ou bem esse produto não sofreria tributação, o que está correto, porém o que se tinha é que as premiações, né, os incentivos pagos aos atletas medalhistas aqui no Brasil, ou seja, então no primeiro momento pensava-se que era em território estrangeiro, na verdade é quando eles retornam ao Brasil que é feito esse pagamento desse incentivo, e por conta disso, por se tratar de um rendimento para aquele atleta, isso automaticamente entra no imposto de renda com uma alíquota aí próximo de 27%, porque é a alíquota máxima da tabela progressiva do imposto de renda. Doutor Ranieri, inclusive há atletas, né, do MMA, do famoso evento, né, o maior evento aí do mundo do UFC, que recebe ali premiações por luta da noite, premiações por nocaute, enfim, né, uma série de premiações que é uma bolsa ali de $50 mil que os atletas disputam aí nos eventos. E esse valor, ele também sofre uma tributação mesmo lá nos Estados Unidos, né, doutor? Então, não é uma coisa exclusiva do Brasil. Muitos atletas falam, o pessoal acha que eu ganhei $50 mil, mas há um valor X que fica aí com relação a tributos. Então, não é algo exclusivo do Brasil, né, doutor? Isso, exatamente. O imposto sobre a renda, né, do ponto de vista clássico tributário, a gente diz assim, ele é um imposto que todos os países adotam, porque ele é a forma, vamos dizer assim, mais justa de você tributar um contribuinte, porque você tributa de acordo com a percepção de renda dele, né? O que a gente chama de tributação injusta é aquilo que está em discussão hoje no Congresso, que é a reforma tributária sobre o consumo, porque, de fato, países que tributam muito o consumo, no final do dia ele está tributando muito mais as pessoas que têm poucas condições de subsistência. Então, aí sim a matriz se inverte. Mas quando a gente olha para a renda,
todos os países tributam. Então, lá nos Estados Unidos, o atleta que recebe esse incentivo, essa premiação, ele já vai receber de forma líquida, né, que a gente chama, porque esse tributo ele é retido na fonte pela fonte pagadora. Exatamente. Doutor, agora, depois de tanta polêmica, em especial, acredito eu, pela questão ali do ministro Fernando Haddad, né, o ministro da Fazenda, ter aí se alinhado com algumas posições de taxações de mercadorias estrangeiras, enfim, essas taxas que foram estipuladas, isso deu ali um combustível, né, para relacionar aí uma polêmica também com essas premiações, não é, doutor? Exatamente. Eu falo que, né, a gente costuma olhar que tributo ele não está dissociado do jogo político. Ele sempre vai seguir aí aquele incentivo político ou aquele viés político que está sendo adotado principalmente pelo governo na pessoa do seu ministro da Fazenda, né? Cada governo de situação vai adotar uma linha de raciocínio em relação às receitas, né? Então, o ministro da Fazenda vai simplesmente implementar, né? Então ele vai dar voz àquilo que o governo eleito está dizendo ou se elegeu dizendo que faria. Então, assim, para nós, né, do mundo tributário, foi uma grande surpresa o governo ouvir, né, esse clamor, hoje não mais das ruas, vamos dizer assim, né, mas das redes sociais, né, que houve tanta... Ultimamente, o governo tem dado bastante importância para memes, né? A gente viu aí, né, o meme do Tachad, tudo. Então, assim, a gente vê que eles estão atentos aí ao que a rede social está trazendo, né? Então, do ponto de vista prático, né, houve-se um clamor porque a gente, de fato, nós temos no Brasil, né, isso do ponto de vista social, pouco incentivo ao esporte, são poucas as iniciativas que são nesse sentido, né? E num evento dessa magnitude, a gente quer ver o nosso país medalhando, né? A gente quer estar numa boa posição, mesmo que a gente não incentive. Então, fica assim, uma dicotomia, né, entre eu não dou incentivo, mas eu quero ser um recordista olímpico, eu quero conseguir medalhas. Então, nesse sentido, o tributo, né, ele tem a sua função social, né? Então, se o país olhar para isso e falar, não, olha, a gente não consegue aumentar o valor do Bolsa Atleta, que é um programa que o governo federal tem, a gente não consegue fazer outras coisas, mas a gente, do ponto de vista tributário, a gente consegue, numa medida social ali calculada, isentar algumas iniciativas, permitir que empresas contribuam com esses atletas sem que haja essa tributação, né? Isso vai ser, com certeza, um incentivo. Então, assim, o governo atendeu, né? Houve-se a isenção agora, com essa medida provisória publicada no dia 8. Agora, a gente tem que ver se ela vai ser votada, porque o governo, a gente fala que ele, desse ponto de vista, ele andou bem, porque haviam vários parlamentares da oposição usando isso como combustível para gerar engajamento e para gerar discussões, e agora o governo colocou, vamos dizer assim, essa bomba tributária no colo dos parlamentares, principalmente os de oposição, porque se eles não aprovaram essa medida provisória para virar um projeto de lei e isso ser estável, né, não se extinguir pelos 60 dias da medida, então isso vai ser o que eles fizeram na rede social foi apenas uma falácia, né? Eles não tinham a intenção de isentar os atletas, então. Seria mais ou menos aquela situação da rede social, que inclusive também virou meme aí, do cidadão falando, olha, estão gastando dinheiro do nosso município para trazer um show no aniversário, isso é um absurdo. Aí vem um assessor e fala, olha, vereador, não vão mais trazer aí o show. Olha, é um absurdo, um evento tão tradicional do nosso município não ter um show. É mais ou menos por aí, não é, doutor Ranieri? Aquela questão de utilizar os meios aí para ganhar uma notabilidade assim nas redes sociais. Isso, exatamente. Então, assim, a gente não pode ignorar o fato de que se trata de dinheiro público, vamos dizer assim. Então, uma coisa pública ela tem que ser olhada. Do ponto de vista econômico, a gente enxerga, sim, bastante desarranjo aí nas contas públicas, né, que poderiam, né, estar um pouco melhores. Então, assim, o que resta de dúvida para a gente, né, agora do ponto de vista político, é de onde que vai ser indicada essa receita para suprir essa isenção, porque toda medida que traz uma isenção, né, para que ela não seja considerada inconstitucional, ela precisa trazer na outra mão uma compensação. E a gente vê o ministro Haddad e os demais ali ao seu entorno fazendo o possível para tentar chegar num 0 a 0 ali, num certo equilíbrio,
porque não tem mais de onde surgir receita, vamos dizer assim, embora a arrecadação esteja alta. Então, assim, o valor é pequeno, né? Nós estamos falando aí de algo em torno de 3 milhões, no máximo, aí que seria essa arrecadação que vai ser perdida. Então, assim, não seria um esforço muito grande, mas se a gente somar com as demais medidas que o governo está buscando no Congresso, esse é mais uma medida que vai precisar de um apoio político, de uma força política, porque eles estão brigando agora, acredito que tem bastante gente acompanhando, pela questão da folha de pagamentos, né, da isenção do CPP na folha de pagamento, que o STF deu prazo para parlamentares e governo indicarem de onde que vai vir a fonte de receitas para suprir essa isenção que está sendo concedida. Então, assim, esse é mais um tema que se junta a isso. Doutor Ranieri, a gente fala muito sobre jurisprudência também, né? Quando determinada decisão é tomada e não há ali um entendimento geral, gera-se aquela jurisprudência para outros casos. Neste caso, se aprovada essa isenção aí no Congresso, pode-se gerar aí uma, digamos, jurisprudência para outras modalidades, outras competições, outros eventos? Isso pode ser organizado dessa forma ou seria considerado somente para aí os atletas olímpicos? Se a gente for olhar a MP, ela foi bem específica, dizendo que são os prêmios pagos pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Então, assim, tudo que está fora ali, igual você citou, o UFC, demais modalidades de competição, não estão abrangidas nessa isenção. O que é importante a gente considerar? É que, assim como a gente está vendo agora na votação da reforma tributária, os diversos setores praticam lobby ali junto aos parlamentares. Então, sim, isso pode gerar uma certa indignação dos demais competidores de outras modalidades esportivas que não tiveram essa mesma benesse, e isso começar a gerar uma certa pressão ao governo para que toda e qualquer espécie de prêmio, seja ele relacionado a uma modalidade esportiva considerada olímpica ou não, ele passe a ter uma isenção. Aí é o que a gente fala, de novo, de onde o governo vai tirar dinheiro, né, para suprir essa demanda. Então, assim, precisa ser olhado com bastante cuidado, porque toda medida provisória ela vai ser apreciada pelo Congresso, né? E nessa apreciação, através de um projeto de lei, vamos dizer assim, esse jabuti para essas outras modalidades pode ser incluso nesse projeto de lei e gerar novamente uma saia justa para o governo, né? Para ele falar, bom, e agora? Prove que você não está querendo taxar os prêmios. Mas não é só dos atletas olímpicos, são das demais modalidades, porque a gente tem várias modalidades do esporte que são taxadas e muito, principalmente os grandes patrocinadores do esporte, né? Se a gente for verificar que eles suprem, né, a demanda que o governo não consegue suprir em relação a incentivo, a gente vê que eles não têm muitos incentivos para contribuir com o desenvolvimento do esporte. Então, assim, talvez a isenção, né, do ponto de vista social, ela deveria ser para a prática de esportes, né? Não exatamente um esporte olímpico. Doutor Ranieri, e com essa isenção, a gente falou aqui de 3 milhões, né, por causa dos atletas olímpicos, e aí indicaram ali a fonte de receita. No caso de isenção aí para mais modalidades, caso esse lobby aí se fortaleça, né, entre outras modalidades competitivas e esportivas, aí a bola de neve começa a ficar um pouco maior, né, doutor Ranieri? Isso, exato. Aí a gente tem, isso pode gerar, né, um desequilíbrio das contas públicas, porque, inclusive, se a gente for olhar o timing do Congresso, eles têm que votar a peça orçamentária já de 2025, que já foi enviada, né? Então, já estão em discussão todos os detalhes, o que vai ser colocado, questão de emendas parlamentares, porque, né, tem um arcabouço fiscal que foi votado e que obrigatoriamente deve ser seguido, porque senão a gente tem questões de responsabilidade fiscal, que ministro e governo estão envolvidos ali, e obrigatoriamente eles têm que cumprir isso. Então, assim, qualquer situação que vai gerar um maior dispêndio econômico, vamos dizer assim, para as contas públicas, né, aumentar aí o endividamento do governo, então, isso precisa ser bem calculado. O que a gente nota é que o Congresso, né, até pelo que a gente citou da questão da folha de pagamento, do INSS na folha de pagamento, a CPRB, o Congresso não está, assim, muito preocupado com essas fontes de receita, né? Então, assim, o lobby pode vir muito forte, o Congresso pode passar essa situação e gerar aí uma saia justa para o governo ter que dizer de onde que vai vir essa receita. Isso, novamente, se for considerado inconstitucional pelo Supremo, como aconteceu com a folha de pagamento,
vai para o Supremo e a gente fica novamente nessas discussões, tentando entender o que o governo vai cortar para conseguir suprir essa demanda. Doutor Ranieri, agora saindo até um pouquinho, né, aproveitando a sua especialidade aqui para a gente pontuar mais algumas coisas para o nosso ouvinte da CBN, nós temos aí a reforma tributária que foi aprovada, mas evidentemente após a aprovação ainda temos discussões, para saber de que forma vai se dar o IVA, enfim, outras nuances. Como é que o senhor tem acompanhado essa questão da reforma tributária? Ela pode ser positiva, pode aumentar tributos, vai diminuir? Como é que o senhor tem acompanhado a evolução aí do projeto? Olha, do que a gente tem visto até agora, né, é claro que são vários modelos e a gente tem conversado bastante com vários colegas de diversos setores aí para tentar entender impactos, possíveis reduções ou aumento de tributo, né? Então, assim, no geral, todos têm visto com bastante cautela, exatamente porque o governo até hoje não apresentou de forma macro, vamos dizer assim, né? Quais os reais impactos que essa reforma vai trazer, né? Falava-se numa alíquota de 27,5%, no Congresso agora, na Câmara dos Deputados, quando ela foi aprovada, travou-se essa alíquota de referência em 26,5%, porém, os mesmos deputados que travaram a alíquota em 26,5% inseriram diversas isenções e reduções lá, então, assim, matematicamente falando, a gente não consegue enxergar um modelo que se sustente numa alíquota travada de 26,5% com bastante isenção na sua base. Então, assim, como que esse tributo vai performar no sentido de arrecadação, sendo que um dos princípios desse IVA que a gente está votando, vamos dizer assim, bem a brasileira, né? O princípio dele vamos manter a arrecadação como ela está. Então, assim, a gente gostaria muito de ver um modelo econômico que conseguisse nos provar que os 26,5% que estão colocados já na proposta aprovada vão se sustentar para todos os setores, com todos os benefícios que foram aprovados. E, para além disso, né, de fato, quais setores serão aprovados? Porque a gente vê o setor de construção civil apresentando o seu cálculo, o setor de serviços apresentando o seu cálculo, o agro apresentando o seu cálculo, mas não tem nada consolidado. A gente olha e fala assim, bom, do ponto de vista de planejamento tributário, eu estou nesse setor, eu presto esse tipo de serviço. Eu seria afetado dessa forma, ou poderia fazer um planejamento para mudar de prestação de serviço, fazer uma readequação da minha empresa. Então, vamos dizer assim, a gente precisa ver como que o Senado vai avaliar isso, porque provavelmente nessa semana deve ser definido já o relator, né? Mas todos dizem que já está meio pré-definido, que seria o senador Eduardo Braga. Então, a gente precisa ver como que ele vai enxergar esse texto que veio da Câmara, quais serão as alterações que ele vai trazer ali, né? E se vai passar ou não, porque a gente entende que 2025 vai ser um ano de muita análise, muitos modelos que vão surgir, né, para a gente tratar com as empresas, tentar entender onde que a empresa está inserida, o que ela está fazendo, se ela... e até do ponto de vista de investimento, né? Porque as empresas hoje elas estão muito estagnadas, tentando olhar para o futuro e saber em que momento que elas devem investir, em que áreas elas devem investir, mas sem saber, no final do dia, qual tributo eu vou pagar ou quanto será esse tributo, ninguém consegue fazer um investimento, né? Então, acaba ficando assim, se a gente olhar do ponto de vista econômico, nós estamos tentando atrair investimentos para o Brasil nos próximos anos, olhando para o Brasil para investir hoje, ele não tem muita segurança para trazer, para colocar. Doutor Ranieri, agora, em relação aí, é claro, né, temos várias condições ainda a serem debatidas em função da arrecadação de isenções, e é claro que todas as bancadas, né, procuram atuar aí para o seu lado, evidentemente. Agora, pelo menos para a base de cálculo, né, os contadores têm reclamado muito com relação a isso, que é muito confusa a questão de cálculo de tributos no Brasil. Pelo menos para isso, a reforma tributária ela vai servir para facilitar, de certa maneira, podemos afirmar isso, doutor? Isso, esse é um ponto bem importante que, de fato, o princípio da simplificação que a reforma buscou trazer, se a gente olhar para a base de cálculo hoje, de fato ela existe. Porque a nossa base de cálculo hoje, se a gente for olhar ICMS, IPI, PIS/COFINS, enfim, todos os tributos que serão abrangidos nessa reforma,
para cada tributo ou para cada espécie de tributo, ou seja, dentro desse tributo eu tenho várias espécies dele mesmo, de acordo com o setor que eu estou inserido. Então, eu tenho uma base de cálculo diferente, porque em determinado momento eu tenho isenção, às vezes eu tenho redução, às vezes eu tenho imunidade naquela operação, então gera bastante divergência. Se a gente for olhar para o IVA que foi aprovado, nós teremos uma base única e o imposto, principalmente hoje, que é uma grande reclamação, principalmente em relação ao ICMS, ele vai ser cobrado por fora. Então, as empresas, se elas tiverem uma matriz de custo muito bem elaborada, saber qual é o custo do seu produto, qual é a margem de venda que ela quer atingir com aquele produto, então ela tendo o preço daquele produto, ela só vai precisar saber a alíquota e aplicar essa alíquota sobre esse valor final. Ela não vai precisar fazer aquele cálculo que a gente chama de cálculo por dentro, que aumenta o preço daquele produto. Então, e do ponto de vista do consumidor, a gente também vai conseguir olhar para uma nota fiscal, coisa que a gente não consegue fazer hoje, e saber, bom, esse produto me custou esse valor e eu estou pagando isso de tributo, porque exatamente ele vai estar por fora. Maravilha, doutor Ranieri. Queria agradecê-lo pela entrevista aqui à CBN e é claro que em outras oportunidades voltaremos a conversar aí sobre esse assunto tão importante, né, que é a tributação aqui do Brasil e também muitas vezes complexo. Doutor, muito obrigado pela entrevista, excelente tarde. Muito obrigado, um abraço. Conversei aqui com o advogado especialista em direito tributário pelo IBET, doutor Ranieri Genari, né, falando sobre a tributação. Agora 15 horas e 28 minutos, vamos trazer aqui o prefeito Paranhos falando a respeito daquela situação, né, agora do velório, né, dos atos fúnebres, o contato da prefeitura com as famílias, né, das vítimas do acidente aéreo. Vamos acompanhar. Estamos aqui em contato com todas as famílias. Vamos retornar então aqui, tentar restabelecer aí, estamos...